Fala, Mengão, saudações rubro-negras. E aí, como é que vocês estão depois desse jogo aí do Flamengo e Santos? Complicado, hein? Quem diria que a gente ia perder e ainda perder para um gol do Neymar, né? Deixaram o cara jogar, deixaram o Neymar jogar, mano. Pra você ver. E além de tudo, deixaram ele fazer um gol. Eu falo, a gente teve um ataque inoperante, mano, complicado, o meio de campo sem criatividade, na dependência total do Arrascaeta, que mais uma vez passou em branco, despercebido no meio de campo, né? E o nosso técnico inoperante, porque o técnico está ali para isso, cara. Ele tem que ver o que está funcionando, o que não está funcionando, e se não está funcionando, tem que mudar, tem que modificar, entendeu? E eu acho que time a gente tem, deve ter sobrando, porque no meio da temporada a gente dispensa o Gerson, entendeu? Sem ter colocado ninguém no lugar. Quem que veio pro lugar do Gerson? Ninguém, porque o Jorginho veio antes, ele veio para completar o time, não foi para ele não veio pro lugar do Gerson, entendeu? E o time com o Gerson já não tava essas coisas todas, agora imagina ser o Gerson. E a gente deve fazer essa pergunta aqui ao diretor, ao técnico também, porque o técnico permite, entendeu? Porque ele tem que dizer quem que é importante para o time, com quem que ele quer contar, com quem que é indispensável para ele, entendeu? É muita gente com muita personalidade, mas na hora que tem que cobrar responsabilidade, ninguém tem personalidade. Aí fica que nem um reizinho mandão, com cara emburrada, falando que esse assunto já está encerrado, não vou responder isso. Pô, complicado, o que é ele que não vai responder, mano? Se ele resolveu expor um problema, ó, isso aí eu tô falando agora do Felipe Luiz, se ele resolveu expor um problema para a mídia, para a imprensa, meu irmão, não é ele que diz quando termina, não. Ele levou o assunto, mano. Então o assunto vai render até que as pessoas estejam satisfeitas. Porque se tem pergunta, é porque as pessoas ainda não estão satisfeitas. E aí quando ele quer, ele manda a indireta para a imprensa, e quando ele quer, ele encerra. Agora não vou responder porque esse é um assunto encerrado. Não, assunto encerrado não, ele iniciou, não é ele que determina quando que acaba, cara. Entendeu? Acaba quando se encerra mesmo o assunto. Não, ninguém respondeu qual foi a atitude do Boto em relação ao vazamento da remensagem. Entendeu? Qual foi a atitude dele? O cara teve que pedir desculpa aos companheiros e à torcida. Desculpa até agora eu não sei se veio, porque até agora ninguém falou que se ele pediu desculpa, se não pediu. Ele teve um bate-papo, uma conversa, uma nota para a torcida, mas desculpa eu também não vi. E também nem sei se cabe desculpa, entendeu? Porque é complicado, isso aí não cabe nem desculpa. Porque o cara que ganha o salário que ele ganha, ter o comportamento que ele ganha é lamentável. Isso sim é lamentável, entendeu? Tem pessoas que trabalham mais de 12 horas por dia, cai dentro do teu trabalho para ganhar um salário mínimo. O cara ganha o que ganha, ainda tem o direito de ficar zangado, emburrado, chateado. Ah, não vou fazer, vou fazer biquinho, Irmão, ele tinha que comer a bola, mano. Entendeu? Independente do que fala, do que dizem. Ele tem que mostrar em campo a resposta dele. Entendeu? E não é a primeira vez, não é a segunda, nem a terceira que ele faz isso. Pô, já há anos que ele tá nessa. Entendeu? Tá chateado, aí não desempenha. Meu irmão, ele tem que desempenhar sempre. Pelo salário que ele ganha, é uma vergonha acontecer o que acontece. Entendeu? E tem um diretor técnico que ganha um salário absurdo, que até agora não disse ao que veio. Entendeu? E a gente fica no meio disso tudo aí, tendo que ver o Flamengo se arrastar, que nem se arrastou com o Santos. Como disse um seguidor meu e amigo, Flamengo tá que nem arame liso. Ele cerca, mas nada acontece. Entendeu? Não oferece perigo nenhum. Foi o que aconteceu, cara. O Flamengo controlou, mas controlou até onde o Santos deixou, pô. E o Santos ia lá de vez em quando e até que foi lá e fez o que fez. Entendeu? O Neymar que não serve pra ninguém, foi lá e... Né? Não é isso que dizem? Que o cara não serve pra ninguém, que o cara tá morto pro futebol? Então, o morto foi lá e fez o gol. 1-0. Aí ele vai falar, porra, vem com as desculpas dele agora pra lamentar que... Pô, complicado, mano, complicado. E aquele negócio de sempre, que as coisas acontecem no Flamengo, a gente nunca sabe por quê, e nunca tem uma justificativa. As perguntas que ele só responde o que interessa a ele. 2 perguntas fizeram para ele sobre os garotos da base e ele não respondeu. Perguntaram para ele sobre o Matheus Gonçalves, ele enrolou e não disse.
Perguntaram para ele sobre o Wallace Young, coisa que eu já pergunto aqui há muito tempo. Ele enrolou e não disse. Pô, ele tem que dizer sim, cara. Ele deve satisfação à torcida sim. Vou repetir. Esse time é o que é por causa da torcida, não é por causa do Felipe Luiz, nem por causa do BAP, nem por causa do Boto, não. Quando eles chegaram, esse time já. Esse clube já era grande, já era gigante. Então eles devem satisfação sim. Eles devem satisfação. Não é só quando tá bom, não. Quando tá ruim também tem que botar a cara lá e assumir responsabilidade, cara. Entendeu? Por que esses moleques não jogam? Se o Matheus Gonçalves não serve pra gente, por que não liberou o moleque? Ele não serve. O cara é ruim, porra. Não presta. Pô, libera ele, porra. Por que o Wallace Young vai estar fazendo os gols que faz? Entendeu? Ele não pode jogar, tem que ser. Vou repetir, vai ver meus vídeos anteriores, você vai ver lá. O moleque só joga 15 minutos. Aí tá o Bruno Henrique, joga 75 minutos. Não faz nada. Plata joga 75 minutos. Não faz nada. O moleque tem que jogar 15 minutos. Ué, qual o problema? Agora eu não entendi por que o moleque só pode jogar 15 minutos. Ele não respondeu por que o moleque só pode jogar 15 minutos. E tá sendo assim direto. E nos 15 minutos ele vai lá e resolve. Ontem não resolveu porque tá complicado, né? E a gente fica na dependência desse cara aí que, porra, que vai de acordo com o temperamento dele também. Pô, a gente tem um lateral esquerdo que foi pro Mundial. Se ele não tinha condições, não tinha nem que ter ido pro Mundial. Ele vai fazer o quê? Pra somar números? Aí ele não se recuperou totalmente. Tá, mas ele tá relacionado por quê? Se o cara não pode jogar, não pode jogar, porra. Ele não tem que estar relacionado. Ele não tá junto, não tem que estar junto com o reserva. Entendeu? Na hora de improvisar, mas aí o Varela já deu certo assim. Tá, tudo bem. Meu irmão, mas já que você vai improvisar, por que você não improvisa o que é o mais provável? Improvisa o cara que é canhoto para jogar na esquerda. Por que tu vai colocar o cara da direita para jogar da esquerda? Nem improvisar? Pô, pegava o lateral, o zagueiro da esquerda e botava lá. O Léo Pereira, que já jogou de lateral também nesse time do Flamengo. Sempre que foi preciso. Entendeu? O Varela, o que ele estava fazendo? Ele estava improvisando o Varela no meio campo. Que era onde ele estava tendo um bom resultado e nunca mais jogou ali. E a gente estava precisando de jogador no meio de campo. Entendeu? Aí você vai trazer pergunta pro cara, o cara fica nervoso, fica vermelho, entendeu? E fala que não é bem assim, entendeu? Tem que contestar, entendeu? Ele não pode aceitar as críticas. É o que eu falo, ele como jogador, ele tem uma história. Agora como técnico ele está criando a história dele, criando a personalidade dele como técnico. Entendeu? Que tá ficando um tanto quanto complicado. Ele começou muito bem, ia lá, falava tudinho nas coletivas, respondia, entendeu? Dava explicações plausíveis. Hoje em dia o cara responde o que ele quer e como ele quer e fica tudo certo. Não tá tudo certo não, mano. Ele tem que dar a resposta assim, ele tem que responder. Tem que responder porque os caras não estão jogando. Não estão jogando por quê? Porque ele não quer? Entendeu? Primeiro que ele já começou dizendo logo lá no início lá que o elenco era grande demais. 23 jogadores era muito. A gente tá vendo que o elenco, além de não ser grande, não é qualificado. Tá faltando gente. Entendeu? E ainda estão falando em vender lateral, para tu ver 3 laterais esquerdos que nós temos. Ontem não tinha um. É muito ou é pouco? Agora eu não sei. Será que eu pergunto a ele? Será que ele vai querer me responder? Nós temos 2 laterais direitos, na iminência de vender um. Até hoje ninguém falou num outro lateral. Tem um moleque da base que não estava nem treinando, um lateral esquerdo que não estava nem treinando, que foi vendido. Vendido não, foi dado agora. Falei nos outros vídeos sobre jogadores que estão sendo dados. Foi dado. É gente precisando de lateral esquerdo. Será que esse moleque é tão ruim assim? Só servia para base? Complicado, são perguntas que não tem resposta. Ninguém responde. Entendeu? Cadê o presidente?
Cadê o Boto? Aí deve estar em Manaus, né? Lá no Rio Negro. Porra, complicado, mano. A gente em vez de evoluir, a gente tá evoluindo. Os caras só falam em vender e em ganhar dinheiro, mas é o que eu falei, a gente quer um shopping ou a gente quer um time vencedor. Time vencedor tá complicado, mano. Vamos ver o time lá que ganhou a Copa do Brasil? Foi o último título que a gente teve lá, Copa do Brasil, título assim importante. Quais são os jogadores que estão aqui hoje? Quem veio? E quem saiu? Quando a gente quer melhorar, mano, a gente compra, complementa, e o que sobrar a gente vende. Mas aqui é o contrário. A gente vende primeiro, depois a gente vê quem precisa comprar. Se o time já estava precisando de alguém para qualificar mais ainda, por que vender? Para que vender? Complicado, né, mano? Então é aquele negócio, a gente tava... Foi um jogo tranquilo, mais tranquilo pro Santos, entendeu? Porque o Flamengo só teve posse de bola, controle de jogo, mas inoperante no ataque, entendeu? E até quando que a gente vai ficar com esses 3 atacantes aí, sem ter uma referência de atacante mesmo lá na frente? A gente tá precisando disso, e já tá evidente isso. A gente precisa de uma referência no ataque, entendeu? Aí fica lá, tu não sabe quem é o cara que tá jogando de centroavante, se é o Plata, se é o Bruno Henrique, entendeu? E fica lá o outro perdido, mano. Aí bota o cara pro lado direito, aí não tá legal, aí bota pro lado esquerdo, entendeu? E não tem a referência do meio. Aí o Bruno Henrique vai lá, joga ele na ponta, mas o Bruno Henrique já não tem mais aquelas características que ele tinha que destacava ele na ponta, né? Que era lançar o Bruno Henrique e ele ganhava dos caras da corrida. Hoje o Bruno Henrique não ganha ninguém na corrida, mano. São raros os momentos que você vai ver o Bruno Henrique. Toda vez que ele tentou, ele não conseguiu. Entendeu? E aí um contra um. Quem que vai fazer um contra... Quem que faz um contra um? Só o Araújo mesmo que faz um contra um. Mas fica até meio complicado pro cara, que ele vai fazer um contra um e qual é a referência que ele tem lá na área. Entendeu? Não tem essa referência dentro da área. E a gente tem o Wallace Young. Por que não testa o moleque? Por que não testa de fato? Né? Botar o moleque lá no finalzinho, para ele tentar ali conseguir alguma coisa e depois no outro jogo, cadê o moleque? Nada. Aí vai jogar 15 minutos depois. Por que os caras têm que jogar 75 minutos e o moleque tem que jogar 15? Porra, mano. A gente tá morando com o inimigo. Só isso que acontece aqui no Flamengo. A gente tá morando com o inimigo, pô. Dormindo com o inimigo é o nome do filme. Pô, os caras estão jogando contra, mano. O cara tem o time, não, tem o time, as possibilidades, mas não usa. Quero saber por que o Léo Pereira não pôde jogar de lateral esquerdo. O meio-campo com o Gerson já era complicado, às vezes porra, não dava certo. Sem o Gerson, menos ainda. É menos uma qualidade que a gente perdeu ali no meio de campo. Entendeu? Porque a gente fica na dependência do Arrascaeta e nem sempre o Arrascaeta tá bem, a gente sabe disso. Às vezes o Arrascaeta fica o jogo inteiro inoperante, aí num lampejo lá ele consegue fazer ou o gol ou ele consegue acionar alguém. Entendeu? Mas a gente não pode ficar nessa dependência de um momento qualquer. A gente tem que ter condições ali de propiciar que os outros jogadores também sejam acionados, pô. E aí ficar na dependência do Arrascaeta é complicado, pô. O cara tá sobrecarregado. Aí tem o Jorginho lá que tá dando uma moral pra ele, mas que também, entendeu? O cara que tá chegando agora, por mais que ele já tá encaixado ali, ainda tem muita coisa ainda para encaixar. E ainda falta outros jogadores ali. O De La Cruz não tá bem, mas aí entra no segundo tempo, sem ritmo de jogo também. Não, tem alguma coisa muito errada nesse time aí, entendeu? E a gente tá vendo os caras aí. E ainda aparece agora, largando um pouquinho do clube mesmo, a gente vai para aqueles outros que eu falo aí que são os infiltrados, entendeu? Os caras que têm a questão da palavra e de tendenciar a opinião da torcida, entendeu? Hoje eu vi
vídeo do Vene Casagrande, e ele virou assim, o meu papo reto vai para a torcida do Flamengo. Entendeu? Eu, como torcedor do Flamengo, vou falar que assim, o papo reto vai para você, mano. Quem é você para mandar papo reto para a torcida do Flamengo? Quem é você para determinar o que a torcida tem que fazer, o que a torcida não tem que fazer, o que ela tem que pensar, o que ela não tem que pensar? Falando sobre a inconstância da torcida do Flamengo, que uma hora está satisfeita com a indicação de jogador, a outra... Esse é o papel da torcida, da torcida não, do torcedor. Você não pode falar em nome da torcida, entendeu? Porque você está errado até nisso. Você está dizendo que a torcida é inconstante. Não é a torcida que é inconstante, são torcedores. Entendeu? A torcida tem que ser a maioria, tem que ser mais da metade. Entendeu? Eu não vejo essa torcida toda reclamando que... Porra, maluco. Porque a torcida reclamou do irlandês? Não foi só a torcida, não. Um monte de vocês também reclamaram do irlandês. E não reclamou por reclamar, não. Reclamou em cima de números e fatos. Entendeu? A torcida estava questionando. A torcida não tem o poder de determinar. Se alguém aceitou a reclamação da torcida é porque fazia sentido. Entendeu? E o papel do torcedor é esse mesmo, de ser chato. Entendeu? De questionar. Isso é torcedor. A torcida é outra coisa. A torcida é quando você vai lá no Maracanã e tá aquele grupo lá. Ali é a torcida. Entendeu? Que vai incentivar o time, vai vaiar o time, vai aplaudir o time, vai cantar, vai xingar. Essa é a torcida. Agora, eu sou o torcedor, eu não sou a torcida. Entendeu? Então você ali para ganhar os teus cliques, os teus likes, para promover a discussão dentro da tua rede, porque você quer isso mesmo, que um monte de gente vai lá para te xingar, entendeu? As pessoas ainda não se tocaram nisso. Deixa você falar sozinho, maluco. Porque é isso que você quer, que o pessoal vai lá, questione, que xingue, que fale, entendeu? Aí tu fica jogando essas pérolas aí, entendeu? E você não é isento e imparcial em estar falando o que você fala não, porque você é tendencioso. Você vem dar recadinhos aqui para a torcida, entendeu? E aí sempre cria essa questão aí da torcida, a torcida é isso, a torcida é aquilo. E a torcida vai ser isso, vai ser aquilo, desde quando torcida é torcida, mano. Cada torcedor tem a sua opinião e tem o direito de dar opinião, assim como você tem direito de dar a sua. Entendeu? Agora você só não tem o direito de determinar como que a torcida tem que se comportar, o que a torcida tem que falar, o que a torcida tem que dizer. Isso você não tem direito não, mano. Entendeu? Então, o meu papo reto vai para você. Quando você se direcionar à torcida, tenha respeito. Entendeu? Porque vocês não têm respeito pela torcida. Entendeu? E muitos dos torcedores ficam encheirando vocês aí. Entendeu? Tem um maluco aí que quando não vai a favor dele, aí ele até fica xingando a torcida, entendeu? Fica nervosinho, entendeu? Se ajeitando todinho, que a torcida é isso, a torcida é aquilo. Aí quando tá contra ele, é gabizete, entendeu? Isso aí é falta de respeito, rapaz. A torcida tem o direito de defender, de querer o jogador que quiser, e ponto. Entendeu? E vocês não têm o direito de ofender ninguém, ficar debochando de quem defende posicionamento. Gabizete é o caramba, rapaz. Toma vergonha na tua cara, você e o outro. É isso aí, tá, nação? Saudações rubro-negras. Você que passou aqui, ainda não fez sua inscrição, vai lá, dá aquela moral ali, faça sua inscrição, faça parte da família também. E pra cima deles aí, esses antes aí que estão infiltrados. Saudações rubro-negras.